Olá, amigos. Muitos se perguntam no yoga como é possível falarmos em ahimsa, que é a não violência em pensamentos, palavras e atos, e ao mesmo tempo em legítima defesa. Não há uma incongruência? Não haveria aí uma incongruência nisto? Não haveria um paradoxo você falar, falar em paz, amor e ao mesmo tempo em guerra, em defender-se, em lutar pela família, defender a pátria? Isso não é violência. O yogi não tem que ficar lá sentado em meditação, sentindo a paz profunda. As duas coisas, queridos. Às vezes, aquilo que parece paradoxal não é, porque faz parte da realidade do mundo. Se você não tiver a capacidade da autodefesa, de se defender, de defender os seus, de defender a sua nação, de defender o Dharma, que é a lei, a religiosidade, eis a importância da polícia quando, obviamente, trabalha a favor do povo, quando está, obviamente, a favor do povo, e não como ocorre na Venezuela, que trabalham a favor de ditadores. A polícia ou mesmo o exército, as forças armadas, quando não trabalham em favor do povo, estão trabalhando em favor do adharma, do crime, a favor de ditadores. Estão em adharma. A legítima defesa, inclusive Mahatma Gandhi afirmou sobre isso, ele falou sobre isso, ele disse que se alguém armado o ataca e você também está armado, tem condições de se defender, mas não faz e foge alegando não violência, ahimsa, você não passa de um covarde. Palavras de Gandhi. Sri Dayamata, sucessora de Yogananda, mãe de compaixão, ela afirmou: se você está em sua sala e aparece uma serpente venenosa, é você ou ela. Você decide por sua vida ou a vida da serpente. Claro, óbvio, se você tiver condições de não matar a serpente, tudo bem. Mas se é você ou ela, é uma situação em que é a sua vida que está em jogo, você é mais importante sim que a serpente. Aí é que cai a ideia marxista de igualdade. O ser humano é sim mais importante do que os animais. Não estou dizendo aqui que os animais não têm importância. Eles também são nossos irmãos. Mas dentro de uma escala evolutiva, eles estão em um nível inferior, sim. Paramahansa Yogananda afirmava que somente o ser humano possui o sistema cérebro-espinhal, ou seja, os chakras, os centros de energia para a iluminação. Então, entre você e a serpente, você é mais importante que a serpente. Você tem a capacidade, se você, obviamente, se esforçar dentro do seu sadhana, de ter a visão de Deus, alcançar o samadhi, o êxtase divino, a percepção do divino. A serpente não tem. E em relação à legítima defesa, por que você não gera mau karma, mesmo utilizando de violência, de armas para se defender, defender a sua esposa, defender os seus filhos, defender a sua nação, a sua pátria, Rashtra Dharma. Rashtra Dharma é o amor à pátria. Os grandes santos são patriotas. Gandhi foi um nacionalista patriota. Inclusive a Índia se fechou, até o seu mercado foi fechado desde a época de Gandhi, para privilegiar o que era fabricado dentro da Índia. Porque antes, com a colonização inglesa, os indianos vendiam matéria-prima e os ingleses revendiam. Vendiam não, a matéria-prima era roubada, saqueada. E os ingleses vendiam para eles o produto já formado da matéria-prima que era roubada, saqueada dos indianos, não valorizando o comércio indiano. Então, a partir de Gandhi, a Índia se fechou. O comércio e a indústria da Índia ganhou vida própria. Hoje, a Índia tem tecnologia própria. Então, o nacionalismo. Vamos afirmar agora que, pelo fato de Gandhi ser nacionalista, era então nazista. Queridos, isso é falta de conhecimento autêntico, de estudo. O nazismo, em sua essência, nazismo, fascismo, são
serpentes, são pontas de lança, serpentes do comunismo, do socialismo, utilizados inclusive por Stalin, o maior genocida comunista russo do século XX. Ele usou o fascismo e o nazismo como pontas de lança para preservar o comunismo. Hoje o fascismo e o nazismo são condenados, são práticas condenáveis. E o comunismo não. Quando o comunismo matou muito mais do que nazismo e fascismo. Não estou defendendo nazismo e fascismo. Estou apenas afirmando que nazismo e fascismo vêm da mesma origem. São serpentes, são ovos da serpente da mesma origem, que é o comunismo, marxismo, socialismo e todos esses ismos de esquerda. Mas Gandhi, ele foi um nacionalista, patriota, assim como Swami Vivekananda. Inclusive Gandhi afirmou que quando conheceu a vida e leu sobre Swami Vivekananda, o seu amor patriótico pela Índia aumentou 1000 vezes. Porque Vivekananda também amava a Índia. Quem não ama uma terra que nos leva à santidade, cujo conhecimento extraordinário, milenar, é inigualável? O mesmo para Paramahansa Yogananda, um patriota. Ele, apesar de permanecer a maior parte de seu tempo, de sua vida nos Estados Unidos, pregando o yoga nos Estados Unidos, Yogananda amou de tal forma a Índia que antes de falecer, antes de deixar este mundo, ele afirmou: não morrerei calçado, não morrerei deitado em uma cama, mas calçado com as minhas botas, falando de meu amor por Deus e pela Índia. E foi desta forma que ele deixou este mundo. Em um banquete ao embaixador da Índia, Rajan Sen, ao se levantar para falar ao público, ele recitou seu poema Minha Índia. E as últimas palavras de Yogananda foram: santificado estou, meu corpo tocou aquele solo, se referindo ao solo sagrado da Índia, declarando o seu amor por Deus e pela Índia, patriota. Rashtra Dharma é o amor à pátria, Manava Dharma é o amor à humanidade. Então, queridos, todos eles foram patriotas e a favor da legítima defesa. Krishna ensinou isso, só que tem um pulo do gato aí. Quando Krishna ensina a Arjuna a ir para a batalha, para a guerra, não ser um covarde, mas assumir o seu papel de kshatriya, de guerreiro, Krishna diz a ele, a Arjuna: você irá para a guerra, mas não movido por sentimentos de ódio ou vingança, e sim pelo estrito dever de agir em defesa do Dharma, da lei, da religiosidade, em defesa do direito divino e inalienável dos Pandavas, que esse direito foi usurpado pelos perversos e desonestos Kauravas, o direito à terra, que pertencia aos Pandavas, que era dos Pandavas. Por um jogo fraudulento de Duryodhana, os Pandavas perderam aquele direito, mas havia passado, além de ter sido fraudulento o jogo, havia passado o prazo que os Kauravas exigiram dos Pandavas. Passado esse prazo, o direito pertencia aos Pandavas, e eles então tiveram de ir para a guerra em legítima defesa. Mas eram homens santos, guerreiros e santos ao mesmo tempo. Arjuna, como afirmou Swami Sivananda, teve a visão de Deus. Ele pediu a Krishna: ó Senhor, mostra-me o teu espírito. E Krishna disse: não posso, você não suportará. Mas, pela insistência de Arjuna, Krishna disse: mostrarei uma fagulha de meu espírito. E aquela fagulha do espírito do Senhor foi mostrado a Arjuna em Samadhi, em êxtase. Arjuna entrou em êxtase, em Samadhi. Ele teve a visão do Senhor, a visão de Deus, de uma fagulha de Deus em meio a dois exércitos, um pouco antes da guerra, da batalha fratricida. É por isso que Swami Sivananda disse: a quem é possível alcançar a visão de Deus, ter a visão de Deus em meio à guerra? Ele é muito maior do que aquele que alcança a iluminação dentro de casa. Esse é o segredo
que Krishna ensinou a Arjuna, que é o maior de todos os ensinamentos. Estar no mundo sem pertencer ao mundo, ir até para a guerra, mas não movido por sentimentos de ódio e vingança. Arjuna foi para a guerra, mas dentro dele, a mente, a consciência era como um lago sereno. É isso que não conseguimos compreender. Muitos de nós não compreendem como é possível você agir no mundo com energia, com força, como Jesus agiu, expulsando os vendilhões do templo, virando as mesas dos cambistas, rodopiando um chicote no ar. Jesus estava cheio de ódio? Não, não estava. Apesar de externamente ele agir com energia, dentro dele a consciência era um lago sereno. Como isso é possível? É possível sim manter internamente a mente serena como um lago, sem qualquer movimento, e externamente agir com uma arma em defesa do Dharma, em legítima defesa, em defesa das coisas santas, das coisas corretas, sem ódio no coração, sem espírito de vingança, mas apenas no estrito dever de agir em defesa do que é correto, em defesa do Dharma. E isso é legítima defesa. A partir do momento que existe dentro desse lago da consciência um pequeno movimento de ódio ou espírito de vingança, já não há mais legítima defesa. Esse é o pulo do gato, esse é o segredo. É assim que, em verdade, os policiais e os soldados deveriam agir, em amor àqueles que são inocentes. Então, a legítima defesa, em verdade, é amor ao Dharma, é amor à vida, amor à sua própria vida, porque o seu corpo é o templo, é a casa de Deus, e amor aos indefesos, dos indefesos, em amor ao Dharma. Isso é legítima defesa. É muito diferente daquele que ataca, daquele que assalta e é dito que é uma vítima da sociedade. Não, ele não é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima dele mesmo, de seu modo de pensar errado, de agir errado, de revoltoso. A esquerda é um movimento de revolta contra Deus, em verdade, contra o Dharma, contra as coisas corretas. Então, não existem vítimas da sociedade. O que existe são vítimas de si mesmos, a não ser que estejamos em uma nação guiada, entre aspas, na verdade não é guiada, mas por ditadores. Aí sim, somos verdadeiramente vítimas de uma opressão de ditadores. Mas se não há ditadura, se ainda existe liberdade de vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, então existe a democracia, a verdadeira democracia, que é o contrário da ditadura, como ocorre hoje na Venezuela, e que o povo lá luta, ainda que sem armas, mas com pedras e paus, contra um exército armado covarde, uma verdadeira covardia contra um povo desarmado, em legítima defesa, lutando por suas vidas, lutando por direitos divinos e inalienáveis, assim como os Pândavas lutaram. A diferença é que os Pândavas tinham armas e o povo venezuelano não tem. Namastê.